Oi, gente. Agora a gente vai falar de matemática, tá? Um pouquinho. Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 124, tá? O tema é sequência, tá? E aí vamos entender um pouquinho o que é uma sequência, né? Qual a definição de uma sequência? A definição de uma sequência nada mais é que uma sucessão finita ou infinita de algo, né? E aí eu dei dois exemplos aqui, né, de sequências. Por exemplo, sequência de números pares, é uma sequência numérica, tá? Aí a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Não tem fim porque os números não têm fim. Então fala que é uma sequência infinita, não tem fim. E aí a gente tem, por exemplo, uma outra sequência que é as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I e assim por diante, até chegar no Z. Então a gente tem um início e um fim. E aí a gente chama de sequência finita. Eu peguei esse de letras do alfabeto justamente para a gente entender que sequência não necessariamente precisa ser só de números. Pode ser, por exemplo, sequência de dias da semana, sequência de meses do ano, sequência dos alunos, da listagem dos alunos, enfim. Sequência pode ser qualquer coisa, contanto que tenha uma sucessão finita ou infinita de algo, ou seja, uma organização de alguma coisa, né? E aí, olha lá, como esses números estão organizados em sucessão de modo ordenado, formamos uma sequência. Nessa sequência, aí ele está falando da sequência ali do exemplo. Eu vou falar da sequência que está aqui no quadro, por exemplo. A gente tem a sequência dos números pares. Vou pegar os números pares que é melhor pra gente entender, tá? Aí, cada númerozinho aqui é chamado de um termo. É um termo de uma sequência. E a gente representa o termo de uma sequência através de uma letra e um índice. Nada mais que uma letra, o índice. O índice é um númerozinho pequenininho que fica ao lado, tá? E ele, tá, professora, tem que ser A? Não, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Qualquer letra, tá? Porque geralmente é representado por A, né? Como na equação, geralmente a gente acha o valor de X, mas pode ser qualquer letra, porque incógnita pode ser qualquer letra. Aqui também, o termo ele pode ser qualquer letra, mas geralmente é representado pelo A, né? Aí tem o A1, o A2, o A3, então a gente tem o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante. Vamos entender aqui o primeiro, ó. Eu também coloquei aqui, ó, o primeiro termo, A1, segundo termo, A2, terceiro termo, A3, A índice 2, A índice 3, tá? A1, A2 também é uma forma de falar que a gente consegue entender que são os termos da sequência. E aí, pegando a sequência que é infinita, né, a gente coloca uma representação do enésimo termo. O que é o enésimo termo? É um número desconhecido, né? Porque a gente não conhece o fim dos números, não existe fim, né, na verdade. Então a gente representa o enésimo termo. O enésimo termo é qualquer número, o n, na verdade, é qualquer número natural diferente de zero. Ou seja, eu quero saber o 15º termo da minha sequência, é o A15, não é isso? O enésimo termo é o quê? O n, quando o n é um número natural diferente de zero, tá? E aí, toda sequência tem uma organização, uma ordem a ser cumprida ali, tá? Por exemplo, aqui dos nossos números pares é o quê? De 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e aí assim por diante, né? E aí, através de observar uma sequência, a gente pode criar a lei de formação dessa sequência. O que é a lei de formação dessa sequência? É observar o que está acontecendo de um termo para o outro, de um termo para o outro. O que está acontecendo? Está somando 2? Está multiplicando por 2? Está indo de 3 em 3? Está diminuindo de metade em metade? Então você vai observar o que está acontecendo em relação ao primeiro ao segundo termo, do segundo termo ao terceiro termo, porque tem que acontecer a mesma coisa nos termos, entendeu? E aí, a gente pode criar lei de formação para algumas sequências. E aí, como é que a gente representa essa lei de formação? Por exemplo, aqui dos números pares, eu botei aqui meu AN. Por que eu te coloco N? Foi o que eu falei, pode ser qualquer termo da sequência, é uma forma geral, tá? AN igual a 2 vezes N. Por que 2, professora? Porque aqui a gente está falando de números pares. Então, se eu pegar e colocar 1 aqui, eu vou achar o 2. Se eu pegar e colocar o 2 aqui, eu vou achar o 4. Se eu pegar e colocar o 3 aqui, vou achar o 6. Então, a minha sequência de números pares, a formação
da minha sequência é 2 vezes o n. N, qualquer número natural diferente de zero, né? Aí no livro ele deu a sequência dos múltiplos de 3, ou seja, vezes 3, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim por diante. Então, assim, a lei de formação de uma sequência, a gente só descobre observando o que está acontecendo de um termo para o outro, de um termo para o outro. A gente consegue observar o que consegue e dali a gente cria a lei de formação, tá? E aí, através da lei de formação, a gente consegue achar qualquer termo daquela sequência. Ah, professora, como é que a gente acha qualquer termo de uma sequência? É só você descobrir qual o termo que você quer. Por exemplo, o exercício está pedindo aqui, eu só fiz o terceiro, até o terceiro termo. Mas eu quero saber qual é o A30, vou botar de azul aqui, tá? Vou botar aqui para ficar mais fácil. O A30 desse termo, dessa sequência aqui, dos números pares. Qual é o 30º termo daquela sequência? A-N. O N é quem aqui no caso? 30. Minha lei de formação aqui é 2 vezes N. Então, eu vou colocar 2 vezes 30. Então, meu A30 vai ser 60. Então, meu 30º termo desta sequência de números pares é o número 60. E aí, quando a gente observa e cria a lei de formação, a gente consegue achar qualquer termo daquela sequência, tá? Só substituir o N pelo termo que você quer, é o primeiro termo, é o segundo termo, é o terceiro termo, é o quarto, é o quinto, é o 50º termo. Você substitui o N pelo termo que você quer. E aí, o N que está aqui vai ser o mesmo valor do N que está na sua lei de formação. O N nada mais é que a incógnita ali, gente. É o termo desconhecido, é quem que a gente quer achar, tá? E aí a gente substitui o valor, né, de N que a gente quer ou que o exercício está pedindo, qual o termo que ele quer, para você conseguir achar aquele termo, né? Então, é um assunto muito tranquilo, tá, galera? Vou pedir para vocês fazerem o exercício da página 124 até 126 e qualquer dúvida a gente tira aí no ao vivo. Beleza, galera? Ó, super beijo. Na próxima aula eu vou passar mais exercício referente à sequência pra gente estar dando uma fixação aí, tá? Nesse conteúdo até ficar zerado, tá? Super beijo!